Meu irmão, essa mensagem, eu vou falar, está uma bênção, hein? Não sei se vai ser assim para você, mas comigo Deus falou demais nessa palavra. Hoje eu quero falar para você de um dos nomes redentores de Deus. Você sabe que Deus tem vários nomes redentores, né? Quais são os nomes redentores de Deus, pastor? Vou te dar alguns exemplos aqui. Aparece na Bíblia, por exemplo, um dos nomes redentores de Deus, Jeová Shalom. O que significa? O Senhor é a minha paz, né? Por exemplo, Jeová Nissi, alguém já ouviu falar? O que significa? O Senhor é a nossa bandeira, né? E aí vai, Jeová Sidekenu, que é até um pouquinho difícil de pronunciar. O Senhor é a nossa justiça. Enfim, são vários nomes redentores que aparecem na Bíblia, pelos quais o próprio Deus se chama. E por que Deus se chama desses nomes redentores? Porque cada um desses nomes revela uma característica de Deus. E um dos nomes redentores de Deus é Jeová Jiré, ou Jeová Jireh, como você preferir, né? O que significa Jeová Jireh? O Senhor proverá, exatamente. O Senhor é provedor, ou o Senhor proverá. E eu quero falar desse nome, da onde saiu esse nome, por que esse nome? Vamos lá? Gênesis capítulo 22, no versículo 1. Quem achou aí, diga amém. Amém? É facinho, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Versículo 1 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma montanha que eu te darei. 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. 4, e ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, o que ele diz? Tornaremos a vós. Para um minutinho aí. Então um dia Deus vai testar Abraão, tentar, provar, né? E Deus fala assim: Abraão, pega teu filho, aquele que você ama, leva ele para uma montanha que eu vou te mostrar, e lá você vai oferecer esse filho em holocausto. E o Abraão vai. O que o Abraão faz? Presta atenção. Ele racha a lenha, ele prepara o jumento, ele organiza tudo e vai. Quando ele chega lá, ele fala para os moços o seguinte: olha, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, lê comigo agora, tornarei a vós, ou tornaremos a vós? Tornaremos. Significa que ele cria, que ele iria com o filho, mas ele também o quê? Voltaria com o filho. Apesar de saber que Deus havia mandado ele sacrificar o filho, a fé dele, a certeza dele era tão grande, que ele iria com aquele filho, e mesmo que ele tivesse que sacrificar, Deus ressuscitaria aquele filho, mas ele voltaria com o filho. Por isso ele é chamado o pai da fé, tamanha certeza que Abraão tinha. Só que olha que coisa tremenda que vai acontecer para a gente chegar na mensagem de hoje, tá? Versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. 7, presta atenção agora no que Isaque vai dizer. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis aqui meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o quê? O cordeiro para o holocausto. Em outras palavras, o Isaque, ele já não era uma criancinha, né? Tudo indica ali que ele já era um rapazinho, ele já entendia, ou até um rapaz um pouco mais velho. E ele observa o seguinte, que estava preparada a lenha, que estava preparado, olha a palavra que eu estou usando, tá? Estava preparado o fogo, só que faltava o quê? O holocausto. Exato. E aí a resposta que Abraão vai dar é exatamente de onde surge, né, o nome aí do Senhor, Jeová Jiré. Versículo 8, e disse a Abraão: Deus o quê?
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então presta atenção, o Abraão organiza tudo. O Isaac observou que tudo que ele tinha que fazer, o pai dele, Abraão, tudo que o pai tinha que fazer, ele tinha feito. Ele providenciou a lenha, ele providenciou o fogo, mas ele não podia prover o holocausto. E aqui falou muito ao meu coração. Por quê? O que significa prover? A palavra prover significa fornecer, abastecer, suprir. Fala comigo assim, só Deus provê. É Deus que provê. Só que Deus, ele só pode prover quem providencia as coisas necessárias. E aí eu fui a fundo nessa questão. Porque a palavra providenciar, você sabe o que significa providenciar? É tomar providências, é organizar, é preparar, é planejar para que alguma coisa aconteça. Nossa, quando eu li isso aqui eu falei, meu Deus. Você sabia que tem coisa na sua vida que Deus não proveu, porque tem coisa na sua vida que você não tomou uma providência ainda? Ouviu o que eu falei? Vou repetir, presta atenção. Teve provisão ou tem provisão de Deus que não chegou na tua vida ainda, porque tem coisas na sua vida que você ainda não tomou uma providência. O que é tomar providência? Vou repetir. Providenciar é organizar, é preparar, é planejar, é executar medidas para que alguma coisa ocorra. Então Abraão, ele fez o que? Ele preparou a lenha, ele preparou o fogo, ele preparou o altar. O Isaac observou aquilo. O Isaac falou assim, pai, o pai providenciou tudo, o pai tomou todas as providências, e agora falta o holocausto. Abraão vira para ele e fala assim, Deus o quê? Deus proverá. Quando você toma providências, você pode esperar a provisão de Deus. Diga glória a Deus. Mas meu irmão, está cheio de gente esperando provisão de Deus, que ainda tem muitas providências na vida para tomar. Está entendendo? Que deveria já ter tomado providência em muita coisa, mas ainda não providenciou. Como é que você espera a provisão se você não providenciou? Deus não providenciará, fala, Deus proverá. Quem providencia sou eu. Pastor, não ficou claro ainda, não estou entendendo bem o que o senhor está falando. Vai ficar mais claro agora, você quer ver? Vamos lá para Marcos, no capítulo 6. Mas tem gente que já entendeu. Sim ou não? Sim ou não? Será que eu estou sozinho aqui? Boa noite. Boa noite. Até o boa noite está difícil para sair. Vocês jantaram, sim ou não? Quem jantou, fala amém. Só a irmã Ivone. Quem não jantou, fala misericórdia. Está explicado, você está tudo com fome. Mas faz força aí, amém? Você quer ver, olha para o irmão do seu lado e fala assim, quando é que você vai tomar providência? Fala para ele. Pode falar, não vai ficar bravo não. Ei, não pastor, Deus proverá nada. Não vai prover porque está faltando providência da sua parte. Para que haja provisão da parte de Deus, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Misericórdia. Está difícil hoje. Ah não pastor, palavra assim puxa a orelha da gente, mas tem que puxar. Amém Jesus? Primeiro puxou a minha, por que agora não vai puxar a sua? Eu sempre falo que quando eu prego aqui, primeiro a minha orelha foi esticada, depois esticar a sua. Amém? Tem coisa, irmão, na sua vida que quando você não tomar providência, Deus não vai prover. Foi o que Deus falou comigo. E aí eu falo para você, é tão tremenda a palavra de Deus, que aí eu fui pesquisar o que significa providenciar. Porque você acredita que até um tempo atrás eu falava que Deus ia providenciar? Não, a Bíblia nunca falou que Deus ia providenciar, fala Deus proverá.
Proverá é abastecer, é dar. Agora providenciar é organizar, é arrumar, é agendar, é preparar tudo. Pode pegar no dicionário lá, você vai ver. Providenciar isso é organizar, é preparar, é agendar, é tomar medidas para que aconteça. É preparar o meio de campo. Quem gosta de futebol aí, é dar toda essa assistência. Deus só vem e chuta para o gol. Está entendendo, sim ou não? Deus só faz a parte que é dele. É isso que precisa. Volta aí para você entender, Marcos capítulo 6, versículo 35. Isso está dentro de uma coisa que eu sempre falei aqui: Deus faz o impossível, mas o possível Deus não move um dedinho para fazer. Está entendendo? Olha o que diz aí, Marcos 6,35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, quer dizer, está escurecendo, né? Ficando tarde. 36. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Então os discípulos começam a ficar preocupados, né? Porque era muita gente que tinha ali ouvindo Jesus, uma multidão, e não tinha o que aquele povo comer. E eles chegam e falam: Senhor, manda esse povo embora, e cada um se vira, cada um vai aí numa cidade próxima, perto aí, né? E compra aí alguma coisa para comer. Só que Jesus não aceita aquela sugestão, não. Jesus fala no 37, ele porém respondendo lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? O que nós vamos fazer, Senhor? Onde é que nós vamos arrumar tanto dinheiro? Só que Jesus não queria que os discípulos provessem, queria que eles providenciem. Ah, sim. Qual que é a diferença? É muito grande. Quem provê é Ele. Agora quem providencia, organiza, arruma, somos nós. Você quer ver uma coisa? Versículo 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Olha, pastor, deve ter olhado um para o outro assim: ah, quantos pão tem? Você sabe? Você sabe? Ah, não sei. Ah, também não sei. Olha o que Jesus fala: ide o quê? Ide ver. Vai procurar saber. Não tem o que precisa? Não tem o que precisa, mas procura saber pelo menos o quanto já tem. E meu irmão, isso aqui é muito aplicável na nossa vida. Por quê? Eu estava brincando com o pessoal de manhã e à tarde o seguinte: tem gente que está orando a Deus: Deus, ó Senhor, provê, Senhor, provê esse mês, Senhor, para que eu possa pagar as minhas contas. Ou eu creio que o Senhor proverá para eu pagar o que eu preciso pagar, Senhor. Se Deus chegasse hoje e falasse assim: tudo bem, eu vou prover, quanto é que você está devendo? Tem gente que ia falar assim: vixe Deus, nem sei, é muito. Ah Deus, manda uma quantia boa aí, depois eu vejo. Não. Por que Deus não está provendo, pastor? Porque você nem foi ver, meu irmão. Sabe, você nem foi ver como está a sua situação, você nem foi ver quanto é que você deve, você nem foi lá no banco ver se dá para negociar, você nem foi ver o que dá para fazer. Então diga ao irmão do seu lado, fala: vai ver pelo menos. Amém? Vai atrás, irmão. Sabe? Oh Deus, provê aquela causa na justiça. Oh Deus, provê, sabe, aquele direito que eu tenho. Aí se Deus chega para a pessoa para poder prover e pergunta para ela: mas você já foi ver se você tem direito? Como é que pode fazer? Como é que não pode? Se dá, se não... Ah, nem sei. Ah, nem fui ver, porque... Mas Deus proverá. Proverá nada, irmão. Porque você nem providenciou nada. Você nem foi ver. Vai lá, vai no advogado, vê o que pode ser feito, vê o que não pode, vai no banco, vê o que pode ser negociado, o que não pode. Aí você chega diante de Deus: Deus, eu devo tanto, está aqui, Senhor, já preparei tudo, fui ver, tenho isso de dinheiro, mas devo isso. Ô Senhor, tenho isso de direito, mas até agora isso não aconteceu. Agora está aqui diante do Senhor. Agora o Senhor o quê? Proverá. Diga glória a Deus. O Isaac viu isso. Ele viu que o pai dele tinha providenciado tudo.
Só faltava uma coisa que ele não podia. Era o quê? Era o holocausto. Quando ele pergunta, o pai fala para ele assim, ó, eu já providenciei tudo, agora o resto, Deus o quê? Deus proverá. O fogo já está aqui, a lenha já está aqui, agora o que eu não consigo, Deus proverá. Diga glória a Deus. O que você não consegue, Deus proverá. Mas tem coisa que você tem que ir ver. Deus falou para os discípulos, vão ver. Veja lá, veja o que tem, veja o que não tem. Vai atrás, procura saber. Vai ver. Ah, Deus proverá que eu ficarei curado dessa enfermidade, desse problema. Você já foi ver o que é isso? Você já foi procurar saber? Sabe, você já fez a sua parte? E de ver. Vai lá, veja como está a situação. Eu sempre falo o seguinte, olha, tem coisa que não é o médico que vai fazer, tem coisa que é Jesus que vai fazer por você. Mas às vezes você tem que procurar saber, pelo menos até para você orar. Porque nem você sabe o que é, você vai orar sobre o quê? Mas que dor que é essa? Que problema que é essa? Não, já fui lá no médico, pastor, já procurei saber, é isso, isso e isso. Oh Deus, aí o médico já falou que ele não pode fazer mais nada, só cirurgia. Ou o médico disse que não pode fazer mais nada, agora é só remédio para o resto da vida. Agora está aqui, diante do Senhor. O Senhor o quê? Proverá. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que ver. Oh Deus, provê, Senhor, um emprego, provê uma oportunidade para mim. Você já foi ver se está precisando aí em algum lugar? Não, estou aqui esperando, Deus proverá. Hã? Não, vai ver, irmão. Chega lá, como é que faz? Como é que pode ser feito? Vai ver, porque se você for ver, olha o que diz aí. E de ver, e sabendo eles, disseram, aí agora eles já sabiam, ó, tem 5 pães e o quê? E 2 peixes. Aí agora começa a parte da providência. Eles vão providenciar para Deus prover, quer ver? 39, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. 40, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50. Olha aqui a providência. O que é providenciar? De novo, organizar, preparar. Jesus falou, tudo bem, precisa, é um milagre, então providencia tudo que eu vou ficar esperando para eu prover. E eles começaram a organizar, separar 50, 50, 100, 100, e meu irmão, se não se faz isso, não veria provisão de Deus, não se veria provisão do Senhor. Eu estava falando segunda-feira com os obreiros, com os irmãos que nos ajudam aqui, que eu entendi que para que haja multiplicação tem que ter a organização, tem que providenciar, tem que preparar, tem que organizar. E aí começaram a organizar. Eu até brinquei com o pessoal nos outros cursos, você acha que foi fácil? Imagina lá, a gente sabe que era 5.000 pessoas, né? Até então eles não sabiam, mas sabia que era muita gente. Jesus mandou, eu quero grupos de 100 e grupos de 50. Eu fiquei brincando com o pessoal o seguinte, naquela época não tinha microfone não. Imagina para você organizar 5.000 pessoas em grupos de 100 e 50, não podia nem ser 110 e não podia ser 90. Não podia nem ser 101 e 99, tinha que ser grupos de 100 e o quê? E 50. Aqui tem 50, ou melhor, aqui tem 110, e aí? Lá tem 90, então sai 10 daqui, vai para lá. Mas o outro quer ficar aqui por causa da esposa, então tá, tira um de lá, vem para cá. O ser humano é fácil? Não, não é. E aí tem quantos? Aqui tem 60, mas aqui tem 40, então tira 10 aí, vem para cá. Irmão, imagina que deve ter demorado mais de hora para conseguir providenciar tudo, organizar tudo, preparar tudo. A gente tem que ler a Bíblia entendendo dessa maneira, não foi assim, ó. Separa de grupo de 100 em 100, 50 em 50, estalou os dedos, separou, não, irmão. É trabalho. E por que precisava de ser grupo de 100 e grupo de 50? Para ficar fácil de contar. Jesus queria saber o quanto precisava prover, e Deus é assim, meu irmão. Até para Deus prover, você tem que saber o quanto é que precisa. Imagina contar 5.000 pessoas assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A hora que chegasse na 100ª, você já tinha se perdido e ia ter que voltar tudo de novo.
Agora, quando separa de grupos de 100 e 50, seria 100, 200, 300. Olha, tem 10 grupos de 100 aqui, ou seja, tem 1000 pessoas. Mais 10 grupos de 100 mais 1000, pronto, já sabemos que tem 2000. Mais 10 grupos de 100 tem 3000. Mais 10 grupos de 100 tem 4000. Mais 20 grupos de 50, pronto, são 5000 pessoas. Então tá, é 5000 pessoas. Jesus, providenciamos tudo, olha, está tudo organizado, estão todos separados de grupos, são 5000 pessoas que tem aqui, tem isso, está certo. 5 pães e 2 peixinhos. Aí entra a parte do Senhor. Quer ver? Olha o que diz o versículo 41: e tomando 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos para o céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos. Quem foi que proveu os pães? Jesus. Quem foi que organizou a multidão? Os discípulos. Ou seja, eles providenciaram e Jesus foi lá e fez o quê? E proveu. Está entendendo? Eles organizaram, eles prepararam, eles arrumaram, eles deixaram tudo preparado para que acontecesse a provisão de Jesus. Então Jesus veio e proveu. O que na minha vida ou na sua precisa ser organizado, preparado, arrumado para Deus mandar provisão? Olha o resultado, diz assim: tomando, deu os seus discípulos para que pusessem diante deles e repartiu os 2 peixes por todos. 42. E todos comeram e ficaram o quê? E ficaram fartos. Irmão, olha para o pastor, ficar farto não é comer um pouquinho não, né? Não é não. E crente come ou não come? Eles comeram de ficar satisfeito. Sabe quando você para e fala: nossa, comi bem, né? O que é isso? Provisão. Diga glória a Deus. Mas quando vê a provisão, depois da providência que eles tomaram, onde é que você tem que tomar providências na tua vida? Quem está entendendo, diga amém. Onde que é? Tem gente que tem que tomar providência na saúde, tem gente que tem que tomar providências no casamento, tem que tomar providências na vida espiritual, se organizar, mudar certas coisas, mudar palavras, mudar costumes, mudar atitudes. Toma providência, irmão. A provisão ainda não veio porque está faltando providência da sua parte. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá para o final. O outro exemplo que eu quero te mostrar está lá em 2 Reis capítulo 4 versículo 3. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4 versículo 3. Sabe, às vezes Deus vem falando com certas providências que a gente tem que tomar na nossa casa, e a gente vai adiando tomar certas providências, sabe? Não, tem que tomar, irmão. Tem certas providências que depois que você tomar essas providências é que vai vir a provisão de Deus. Enquanto isso a gente fica adiando a provisão de Deus, por falta de providências. E a mais pura verdade. Olha que coisa forte isso aqui. Todo mundo conhece a passagem, né? Eu não vou ler por completo, mas a Bíblia fala dessa mulher que o marido faleceu, ela se torna viúva, mas infelizmente, apesar do marido ser um homem de Deus, ele havia deixado uma grande dívida para a família. E você sabe, às vezes é homem de Deus, mulher de Deus, mas às vezes falta tomar certas providências e acaba faltando a provisão de Deus. Você vê, né? Um homem de Deus não deveria morrer e deixar dívida, penso eu dessa maneira, mas foi falta do quê? Às vezes de providência, porque Deus não deixa um servo. A Bíblia fala assim, eu estava lembrando hoje do Salmo 34, a Bíblia fala assim, provai e vede que o Senhor é o quê? É bom, não tem falta alguma aqueles que o buscam. Não tem que faltar nada. A Bíblia também diz que nunca se viu um justo desamparado, nem a sua descendência o quê? Mendigar o pão. Agora, como que pode o homem de Deus morrer e os seus filhos agora estão passando necessidade? Falta de providência, talvez em vida, ter tomado certas providências na vida dele. Mas enfim, chegou um momento que ela não ia só perder o marido, ela ia perder também os filhos, porque antigamente não tinha lei, não pagou, certo? O que você tem aí para pagar a dívida?
não tem nada, então nós vamos levar os seus filhos, eles vão pagar a dívida, que eles vão trabalhar como escravo. E ela estava já correndo o risco de perder os filhos. Vai o homem de Deus pergunta: o que você tem em casa? Ela fala: tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite na botija. Então ele vai dar orientação para ela, quer ver? Vou começar aqui já no versículo 3. A orientação começa assim, ó: então disse ele aqui é o homem de Deus, tá? O profeta: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Então o que ele mandou para ela? Em outras palavras, ele mandou ela providenciar vasilhas, ela providenciar vasos. Consegue lá, dá o seu jeito, pega emprestado, pega de um, pega de outro, providencia o máximo que você puder. E olha o que vai acontecer, versículo 5, né? E partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos ou as vasilhas, e elas os enchia. Agora olha os 6, presta atenção. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, eu vou mudar aqui a palavrinha, mas eu não estou mudando a Bíblia não, tá? Ele diz assim, ó: traze-me ainda um vaso. Fala assim comigo, ó: providencia mais um vaso. Aí ó, qual que vai ser a resposta? Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. O que aconteceu? Então o azeite, fala assim, então a provisão parou. Então o que acontece? A medida da providência que eles tomaram foi a medida da provisão que eles receberam. O quanto eles providenciaram, organizaram, prepararam para Deus encher, foi o quanto Deus proveu, encheu. Eu até marquei aqui para falar para você, ó, que enquanto houve providência, também houve provisão. Então, tem gente que não quer tomar certas providências, ou toma uma providência, mas às vezes não toma do jeito que tem que tomar. Toma providências, mas não na intensidade que deveria tomar. E aí o que acontece? Se é uma providência pequena que eu tomo, organização pequena, o tanto que eu preparo é pouco, não adianta eu querer também uma provisão que grande. Não adianta. A provisão de Deus, ela vai ser de acordo com as providências que eu estou tomando, com aquilo que eu estou preparando. No momento que não providenciou mais vaso, acabou também a provisão do azeite. Olha, pastor, sempre pergunto isso para você, mas eu vou perguntar de novo, tem que entrar no seu coração. Se ela tivesse de algum jeito, não sei como, providenciado mais vasos, ela teria mais azeite, sim ou não? Deus proveria mais azeite, sim ou não? Deus proveria. Porque a provisão você não sabe de onde vem, provisão é milagre, diga glória a Deus. Agora a providência tem que vir de nós. Se ela tivesse ido atrás de mais vizinhos, se ela tivesse corrido atrás de mais vasos, se ela tivesse feito mais vasos, nem que fosse de barro lá, e ela tivesse providenciado, pode ter certeza que mais azeite ela teria. Quem está entendendo, diga amém. Então a provisão de Deus para no limite daquilo que a gente organiza, prepara, providencia. Está entendendo? Eu até escrevi aqui, ó, quando você toma uma providência, Deus manda uma provisão. Ela falou para o homem de Deus, me ajuda. Eu falei, mulher, vai atrás, providencia vasos. Ah, mas o azeite que eu tenho é pouco. Aí é com Deus, deixa tudo preparado, que Deus vai mandar. Diga glória a Deus. Eu pergunto a você, já dá tudo preparado para Deus mandar? Ou não? A tua parte já está feita? Você já tomou as providências que tinha que tomar? Não, pastor, ainda tem que tomar as providências na minha vida espiritual.
Sabe, eu não estou orando ainda que eu tenho que orar, eu não estou buscando de Deus que eu tenho que buscar. Pastor, ainda não perdoei quem eu tinha que perdoar. Então você toma providência, irmão. Porque senão você vai ficar esperando provisão e a provisão não vai chegar. Já tomou as providências? Aquilo que Deus já falou com você, está tudo preparado para Deus mandar? Está tudo organizado, 100, 50, 50? Não, pastor, está uma bagunça ainda. Tem uma pessoa da minha família com a qual eu não falo, o outro não fala comigo, é o filho que não fala com o pai não fala com o filho, eu estou com raiva da minha irmã está com raiva de mim, eu estou com raiva da minha sogra está com raiva de mim, não estou falando com o meu genro não fala comigo. Vixe, como vai vir provisão, uma bagunça dessa? Está entendendo, sim ou não? Não vai, irmão. Toma uma providência hoje, sai daqui falando, não vou tomar uma providência, não pode ficar desse jeito. Vem cá, fulano, se eu te maltratei, você ficou magoado comigo, você me perdoa? Pastor, mas foi ele que errou. Ô irmão, mas quem precisa de provisão sou eu, sim ou não? Então vamos organizar a coisa, porque eu não posso ficar dependendo do outro vir me pedir perdão. Eu que tomo a providência. É você, irmão. Eu que estou precisando de uma provisão, então eu vou lá, fulano, você me perdoa, olha, não sei se errou foi você ou se foi eu, você me perdoa, eu também estou te perdoando, e acabou. O que você está fazendo? Mas por quê? Eu preciso organizar a minha vida, eu preciso tomar providências, porque eu estou esperando o quê? Uma provisão de Deus, e sem providências a provisão não vem. Quem está entendendo, diga amém. Eu só prego, meu irmão, quem fala com você é o Espírito Santo. E olha, se Deus falou comigo, aliás, com você nessa palavra, como falou comigo, eu tenho certeza que Ele falou bastante com você hoje. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus por ela. Amém.